Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Faz a Conta da FEComércio Rio Grande do Sul. Hoje vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Se faz necessário o debate acerca da LGPD, visto que a lei entrou em vigência em setembro deste ano, além de que ela exige a adaptação de todas as empresas, organizações e poder público, já que todos os negócios terão que atender às suas exigências. De forma resumida, a LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A LGPD irá afetar a forma como as empresas captam, armazenam e utilizam os dados de seus clientes, colaboradores, sócios e associados. Eu sou Moisés Luquez Mendes, trabalho no Núcleo Jurídico da FEComércio do Rio Grande do Sul e hoje tenho dois convidados para falar sobre a LGPD, com quem apresento com muito prazer. Uma delas é Ana Cláudia Redecker, ela é advogada, professora de Direito Empresarial da PUC-RS, especialista em Ciências Políticas, mestre em Direito e doutorando em Ciências Jurídico-Econômicas pela Universidade de Lisboa. O segundo convidado é o Sr. Alan Kowalski, ele é administrador, pós-graduado no MBA em Gestão Empresarial e pós-MBA em Governança Corporativa e Risco, pós-graduando em Ciência de Dados e Big Data Analytics, é professor e consultor na Fundação Universidade e Empresa de Tecnologia e Ciência e fundador-diretor-geral da GCRC Desenvolvimento, além de diretor técnico da Armin GRC. Ana Cláudia e Alan, muito obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Vamos começar então falando sobre a LGPD e eu gostaria de que vocês comentassem um pouco sobre quais são as bases, quais são os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, quem é que começa, Moisés? Fique à vontade, pode ser a doutora Ana primeiro, por favor. Tá bom, seguimos ladies first, então. Isso. Eu quero agradecer o convite para poder compartilhar um pouco sobre essa matéria tão apaixonante que é a proteção de dados, né? E iniciar falando que essa lei ela vem a ser introduzida no nosso ordenamento jurídico com o objetivo de regular um pouco mais, né? Porque nós já temos algumas leis que tratam dos dados pessoais. Mas a LGPD, então, ela vai fazer essa compilação dessas regras de uma forma a tentar se conciliar esse potencial econômico que se verifica na prática do tratamento de dados com a privacidade dos indivíduos, né? O que se verifica é que cada vez mais é necessária essa proteção, e isso se verifica tem se verificado em todos os países praticamente do mundo, né? Praticamente 66% já possuem uma lei de proteção de dados vigente. E então, nessa linha de raciocínio, né, os cidadãos eles têm que ter uma possibilidade, né, de obter mais informação acerca de como está sendo o tratamento dos seus dados. E é esse o objetivo da LGPD. Por outro lado, a LGPD também vai orientar as empresas, né, de como ela deverá agir, né, como elas deverão agir no sentido desse tratamento de dados. E, por fim, né, e aí eu passo a palavra aqui para o Alan, né, o próprio Brasil, né, como uma organização que atua e tem correspondência com outros países, né, ele, ao aprovar uma Lei Geral de Proteção de Dados, passa a conferir uma maior segurança jurídica e, assim, atrair mais investimentos, né, e estimular o desenvolvimento da economia, tecnologia e o bem-estar social aqui de todos nós. Bom, sobre todos esses objetivos, acho que a doutora Ana Cláudia falou, né, com bastante propriedade, aí, foi perfeita a colocação dela. Eu só acrescentaria algumas questões, né, que, na verdade, como ela bem disse, né, a lei foi criada para proteger os dados pessoais das pessoas naturais aqui no Brasil, né, e buscando também garantir a privacidade do cidadão, evitando os abusos no tratamento dos dados pessoais pelas empresas. Então, em tese, se a gente for analisar o objetivo da LGPD, né, ele é exatamente isso, a criação de regras para esse tratamento dos dados pessoais, né, e para garantir essas regras foram criados termos, direitos, obrigações, multas, né, e até uma agência reguladora, né, chamada de ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
né, que está descrita no artigo 55 dessa lei. Mas eu acho que a gente também tem que pontuar uma questão importante, porque eu gosto bastante de quando a gente vai ver uma lei depois descrita, ela é uma coisa, mas as motivações dela, a gente tem que também entender quais são essas motivações, né? Então, essa parte do proteger os dados pessoais, o direito das pessoas titulares, é a parte mais lúdica dessa motivação, né? Mas, na verdade, ela vem bem além disso, né? O próprio artigo 2º da lei, ele deixa claro que um dos fundamentos, né, que está inclusive listado no inciso 5 desse artigo 2º, ele é o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Né? Então, o que quer dizer isso? Que a economia foi um dos grandes pilares para motivar essa legislação. Né? Porque o Brasil ele já estava sofrendo algumas pressões internacionais, né, para criar essa legislação, né, e inclusive sob pena de perder negócios internacionais, principalmente com a União Europeia, né, que tem a GDPR, né, que é similar à nossa LGPD, né, e, na verdade, essa GDPR também traz uma série de questões referentes à proteção de dados pessoais. E o que acontece? Se a gente for analisar uma relação de consumo, né, entre dois países, por exemplo, imaginem vocês um país que tem uma legislação específica, né, para garantir a segurança desses dados, com penalidades bastante robustas, bastante fortes, né, e um outro país que não tem. Né? Imaginem que a gente vai ter, neste caso, né, dois países que estão negociando uma determinada situação, onde um deles vai assumir esse risco sozinho. Né? Olhem o quanto isso é grave, né? Eu particularmente não assumiria. Né? Imaginem vocês, eu sou um país lá da Inglaterra, eu sou uma empresa lá da Inglaterra, por exemplo, né, e eu faço negócio com o Brasil. E o Brasil não está nem aí para a segurança dos dados pessoais que eles possam vir, né, a se utilizar nessa relação, e dá um vazamento de dados e aquela empresa lá da Inglaterra vai ter que assumir sozinha esse risco. Né? Então, essa questão econômica é que, no meu ver, principalmente é uma das principais questões que fomentou a criação dessa legislação, né? Porque, na verdade, ela garante, né, que aquelas empresas que venham a querer fazer negócio com empresas brasileiras, elas tenham essa segurança, né, de que aqui no Brasil também está se observando essas questões e que vai se buscar controles para evitar que esses riscos se materializem, de forma que seja dividido esse risco entre as duas organizações que estão fazendo negócio. E, por fim, assim, sobre esse objetivo, uma coisa importante também da gente pontuar e que às vezes está tendo algumas dúvidas do pessoal é que a LGPD, ela não veio para impedir que as empresas utilizem os dados pessoais das pessoas. Né? Então, assim, não é esse o objetivo da lei, mas sim regular essa relação de uma forma clara, né, que traga segurança jurídica para que possa ser feita, né, uma boa relação entre os controladores desses dados e os titulares, né, para que não hajam abusos aí que a gente vê que na prática tem acontecido. Né? Muitas vezes a gente vai comprar uma coisa numa farmácia, lá eles te pedem o CPF, pedem uma série de informações que, se a gente for pensar qual é a finalidade disso, a gente não sabe. Né? Daqui a pouco a gente está aí pagando mais no plano de saúde porque estão transferindo esses dados aí para o plano de saúde para saber o que a gente toma de medicamento. Né? Então, quer dizer, a lei ela não veio para impedir essa utilização, mas sim para regular, para que a gente não sofra abusos. Né? Eu acho que essa é uma das questões que tem que ser pontuadas de forma bem importante. Né? Mas principalmente eu acho que isso. Só complementando um pouquinho, Moisés, o Alan falou muito bem da questão econômica, mas a gente não pode deixar de lado também a questão política, né? Porque o Brasil tem interesse em entrar na OCDE e uma das exigências era nós estarmos com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados vigente, né? Então, todas essas esferas, elas acabam se interligando e fazendo com que haja, então, essa entrada, né, nesse momento, né, que até tem sido bastante criticada, e não se aguardava que efetivamente, no meio da pandemia, ela viesse a estar vigente, né? A ideia era que ela ingressasse apenas em 2021, mas foi efetivamente por uma pressão, nesse caso política, né, que ela acabou, então, prevalecendo. E, com certeza, a vantagem competitiva, né, de termos uma lei geral de proteção de dados é bastante grande. Né? A União Europeia, mesmo antes da entrada em vigência da nossa LGPD, já exigia das empresas
com as quais estivesse negociando, que elas estivessem adequadas à GDPR, que é a legislação da União Europeia, né? Então, nada mais plausível que nós tivéssemos a reciprocidade, né? No sentido também de exigir deles que eles também estejam adequados para negociar com as nossas empresas. Perfeito. Eu vou fazer um gancho ali do que o Alan estava falando e quero questioná-lo. Quais são os dados, então, em exemplos reais que a LGPD pretende regulamentar a partir da sua entrada em vigor? Bom, o próprio Alan já referiu, né, o próprio CPF, né, só que é um dado pessoal, né, comum, são os dados das pessoas naturais, né, são os dados das pessoas naturais que são utilizados nas operações das entidades. Então, por exemplo, se eu recebo os dados do Moisés para elaborar um contrato, né, eu, advogada, eu estou lidando com dados de uma pessoa natural, então eu tenho todo um cuidado. Se além dos dados do Moisés, CPF, endereço, né, e-mail, estado civil, né, também forem utilizados dados chamados dados sensíveis, por exemplo, digamos que tem algum dado relacionado à religião, ao gênero, opção sexual, né, então é mais cuidado ainda, ou seja, terá que ser dado um tratamento ainda mais adequado. E aí, digamos que, eventualmente, nessa contratação, o filho do Moisés, de 5 anos, também faça parte. Bom, tem que ter, né, por participar do menor da relação, também tem que ter um cuidado, né, tem que ter a autorização dos pais para que se possa lidar com esses dados. Então, os dados a que se refere a LGPD são tantos os dados, assim, comuns, né, que a gente usa, até, né, bem referido para o Alan, que normalmente é solicitado o CPF, que muitas vezes a gente, né, dá porque é comum, porque a gente já se habituou a fornecer esse dado e a não questionar o porquê, né, qual é a contrapartida, né, qual é a razão, a motivação, quanto outros dados, né, mais sensíveis, como seriam os dados de saúde, né, e que possam gerar, eventualmente, alguma discriminação, né? Essa é a preocupação da lei com esses chamados dados sensíveis. Não sei se o Alan gostaria de complementar. Na verdade, foi perfeito aí os exemplos que foram dados, né? Eu até acrescentaria outros dados também que podem... Na verdade, o que a LGPD traz, né? Que esses dados pessoais são aqueles dados que podem levar à identificação da pessoa, de qualquer forma, né? Direta ou indiretamente. Então, além desses dados comuns que a gente costuma falar bastante aí, como nome, RG, CPF, passaporte, CNH, endereço, telefone, essas coisas mais comuns, né? Entra aqui também a questão de endereço de IP, né? Quando a pessoa acessa algum site, alguma coisa ali, capta aqueles cookies e tal, ele busca aquele endereço de IP da pessoa, né? Localização via GPS, por exemplo, tem uma série de aplicativos de smartphone, por exemplo, que vocês devem observar quando vocês instalam, ele pergunta, né? Gostaria de que eu liberar para que o aplicativo acesse a localização e tal. Essa localização também é um dado pessoal, que identifica a pessoa através da localização, e uma série de outros. Mas eu acho que o que eu gostaria de acrescentar também é que é importante ressaltar que a natureza desses dados ela pode ser tanto física, né, então coleta fisicamente através de formulários, né, quanto digital, né, coletado por meio de tecnologias. E ambos os casos são protegidos pela LGPD. É importante a gente observar isso. Então, por exemplo, aquelas organizações que tem acredito que quase todas tenham, né, um formulário de contato no site lá, por exemplo, ali está coletando dados, né? Esses dados que tu vai coletar ali, eles têm que estar protegidos, eles têm que ter lá a finalidade de utilização deles, se está adequado àquela finalidade, né? Toda aquela questão que cobra, que é exigida para GD, se tem segurança naquelas informações, a gente tem que observar também nas questões tecnológicas, mesmo num simples formulário de contato. Né? E como a doutora bem disse ali, a questão dos dados sensíveis, né, é importante a gente observar, porque são sujeitos a condições de tratamento específicas, né? E aí, como exemplos, né, que o Moisés pediu um exemplo, né, mas aí entra a parte de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicatos, organizações de caráter religioso, filosófico, político, né, dados referentes à saúde ou à vida sexual, né, isso aqui é uma coisa que tem que ter muito cuidado ao pedir um dado desse, né? Porque uma das questões, quando a gente começa a implementar a LGPD, uma das coisas que a gente costuma fazer é verificar a possibilidade de minimização desses dados, né? O que é a minimização desses dados? Aquilo que não vai ser usado, que não tem uma utilização, um fim específico para ele na organização, é melhor a gente não coletar e excluir esses dados, porque, na verdade, a gente vai estar correndo um risco desnecessário.
né? Então, por exemplo, eu estou fazendo lá vou pegar o meu RH lá, onde eu coloco todos os empregados da organização. Esses empregados eu coleto dados pessoais deles e eles estão ali, né, abrangidos pela LGPD. Né? Para que eu vou querer saber a orientação sexual do empregado, por exemplo? Eu, particularmente, não vejo necessidade nisso. Né? Se tiver realmente necessidade, eu vou justificar e tal, mas eu acho que são dados que talvez não tenham necessidade, a gente não vai ter aí uma finalidade específica para ele, e mesmo, às vezes, se a gente achar uma finalidade, a gente tem que ver se essa finalidade é adequada ou não. Né? Então, a gente tem que observar, principalmente os dados sensíveis, se a gente tem necessidade de coletar esses dados, porque é onde a gente vai ter mais problema. Né? E outra coisa também que o pessoal às vezes não se atenta, mas a própria questão de dado genético ou biométrico, né, ele também é um dado sensível. E isso é extremamente comum as organizações manterem esses dados, principalmente no RH, né? A maioria dos relógios pontos lá, o coletor, nem sei como é que chama hoje em dia, mas acho que é coletor de ponto, né? A pessoa vai lá, bota o dedo no coletor, né, e tá ali, ela está informando um dado biométrico, né, e esse dado também tem que ser resguardado com relação à LGPD. Então, esses dados sensíveis a gente tem que ter muito cuidado com eles, né? Principalmente pelo que eu tinha dito, que está sujeito a condições de tratamento específicos segundo a LGPD. Eu escuto o Alan falar e aí eu fico me lembrando e formulando coisas na minha cabeça, né? Aquela máxima, eu tenho que ver na coleta a finalidade, né? A necessidade e a adequação. Né? Para quê? Para minimizar o risco, porque a gente sabe, né, principalmente o Alan, que é da área, né, mais da segurança da informação, que é impossível ter 100% de segurança, mas a gente, ao coletar menos dados, né, e coletar aqueles dados já atrelados à sua finalidade, já estou protegendo a minha empresa. Reduzindo riscos, né, doutora? Reduzindo riscos, isso aí. Essa questão do dado biométrico é bem interessante, porque hoje se usa muito em caixa eletrônico o dado biométrico. Então, o vazamento de um dado, assim, mas é só minha digital, não, daqui a pouco já pode usar para sacar dinheiro na tua conta e daí em diante, né? E também, Matheus, no ingresso dos prédios, nos condomínios, né, nos comerciais, aí começam a surgir questionamentos. Bom, por quanto tempo eu tenho que guardar essa digital, se eu vou descartar no final do dia? Então, como que eu vou descartar? Como eu vou descartar, né? Então, é importante ter políticas para poder, né, colocar na rotina da empresa e ter a demonstração, né? Porque o que é fundamental é ter o registro, né? Eu poder comprovar que eu fiz todo o possível para resguardar os dados desse titular. Isso bem colocado pela doutora, porque o ônus da prova é do controlador, né? Então, a gente tem que ter formas, né, de garantir esse ônus da prova, e essa forma de garantir é a gente ter todo o histórico ali de como a gente coletou aquele dado, se a gente teve consentimento para aquilo, qual foi a outra base legal que a gente utilizou, né? Então, tudo isso tem que ser observado e a gente tem que ter formas de, caso tenha uma necessidade, né, a gente poder expor como é que esse dado foi coletado, quais são as informações que a gente tem. Porque o controlador, em relação ao titular de dados, o titular de dados é similar ao consumidor, ao reclamante, ele é a parte vulnerável. Então, o ônus da prova acaba recaindo, né, sobre o controlador dos dados, aquele que coleta, ou o operador. Então, é importante ele ter esse registro, né, bem referido aqui pelo Alan. Perfeito. Então, é bom, já que a gente já tem uma ideia de quais são os dados, então, caso ocorra alguma violação à LGPD, alguma violação ao respeito a esses dados, as sanções administrativas da LGPD só vão entrar em vigor em 2021, agosto de 2021. Isso significa dizer que as empresas não vão sofrer quaisquer sanções até lá, ou como é que está essa situação? Isso aí é um problema, né? Porque apesar das sanções administrativas da LGPD terem sido postergadas para 2021, e muito bem, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela não está estruturada, ela tem que regulamentar muita coisa e até auxiliar as empresas, né, nesse processo de implementação. O fato é que existem outras bases legais, né, que podem acabar sendo utilizadas para fundamentar uma eventual ação judicial ou eventualmente uma fiscalização em relação ao PROCON, ao Ministério Público, né? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, a Lei do Cadastro Positivo, ou seja, outras leis que eventualmente possam
dá o embasamento para uma ação, né? Até recentemente, agora, não sei se faz 1 ou 2 semanas, nós tivemos a condenação da Cyrela, foi a primeira condenação com base na LGPD, em R$10 mil por ter compartilhado dados de um adquirente de unidade com terceiros. Né? Então, esse é um ponto importante, né, para as empresas estarem atentas. O fato das sanções da LGPD administrativas não terem entrado em vigência não significa que a empresa já não deve iniciar o seu processo, se já não fez, é claro, né, seu processo de adequação para se resguardar em relação, né, não só às sanções essas que só entrarão em vigência em 2021, mas em relação principalmente aos titulares de dados e a essas entidades que ficam, né, curando os interesses dos consumidores, das pessoas, dos cidadãos em geral. Na verdade, aproveitando o gancho da doutora, então, ela bem disse ali, tem a questão de várias outras legislações, a própria Constituição Federal garante, né? Perfeito, é a máxima. Mas, reforçando até tudo isso, a própria, sem pensar também em outras legislações, a própria LGPD, em que pese esteja as atividades sancionatórias para agosto de 2021, mas a gente tem que pensar em LGPD que as empresas elas podem ter condenações por mais de uma instância condenatória, né? A esfera administrativa, que vai ser a partir de 2021, né, final de agosto de 2021, via Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que traz aí como sanções multas e obrigações administrativas. E a esfera judicial, que já está acontecendo, o exemplo perfeito aí que a doutora deu na Cyrela, né, mas são as ações indenizatórias que já têm aplicação imediata, já baseado no LGPD, independente de outras leis. Né? Inclusive, os advogados eles têm utilizado a LGPD como base para essas ações. Né? E aí as sanções, principalmente, aí, lembrando aqui o que as empresas devem fazer para se adaptar à lei e tal, e qual é o impacto que elas têm, né? Nesses casos da esfera judicial, primeiro, ela vai ter que indenizar o autor daquela ação, então já tem um custo, né? Custas processuais, honorários advocacistas, obrigações judiciais, tudo isso vai trazer implicações para a organização que ela pode estar preparada para evitar isso de acontecer, né? O caso que a doutora falou ali da Cyrela, por exemplo, né? Foi um caso bem pontual, foi o primeiro caso com base na LGPD, né? Porque, na verdade, como eu tinha dito, em pese ela comece só em agosto de 2021, isso não tira a liberdade dos advogados deles empregarem a norma durante o julgamento de um caso com um cliente privado. Né? E eu acredito, né, não vou dar uma dica aqui, porque seria, mas eu acredito que vai acontecer muito isso aí, né, das pessoas entrarem com ações por danos nas empresas, porque o que vai acontecer? Se a empresa ela for sancionada pela ANPD, em tese, o titular não ganha nada com isso. Né? Enquanto que se o titular entrar com uma ação, né, contra a empresa, né, por danos morais, alguma coisa assim, né, ele vai passar a receber um valor por isso. O caso da Cyrela é um exemplo disso. Né? Então, o que aconteceu, só sendo rápido, assim, mas a Cyrela, na verdade, eles vendiam os imóveis e eles repassavam aquela base de quem comprou o imóvel para outras empresas terceiras que ofereciam, por exemplo, mobília planejada, né, o caso até esse foi isso. A empresa começou a ligar para essa pessoa que comprou o imóvel oferecendo os móveis para o imóvel. Mas eu não tenho contato comercial nenhum com vocês, como é que vocês têm essas informações? Né? E aí se descobriu que a Cyrela teria passado. Então, assim, aí houve, né, uma decisão da juíza lá da 13ª Vara Civil de São Paulo, ela obrigou então a corporação a pagar uma multa de R$10 mil para essa pessoa, mas além disso, né, aquela multa baixíssima, se a gente for analisar quais são os impactos da LGPD depois que entrar, né, a lei em vigor mesmo, a parte sancionatória dela, né, mas que também a gente tem que observar que já tem um certo impacto. E além disso, não são só esses R$10 mil, né? A juíza lá, ela determinou também que teria um adicional de R$300 por cada contato que venha novamente a ser compartilhado no futuro. Né? Então, digamos que eles construam lá um prédio com X unidades, né? E depois, mais uma vez, eles compartilham esse banco de dados com a empresa de imóveis lá, né? A cada dado que eles compartilharem, cada contato que eles compartilharem é mais R$300. Né? Claro, se a gente for pensar um valor baixo, mas já eu nem estou pensando muito só no risco financeiro aqui, mas o risco de imagem que esse caso trouxe, ele foi muito grande, né? Tanto que até hoje, quando fala em LGPD,
já começa a relacionar com esse caso da Cyrela, que foi o primeiro caso que aconteceu. Mas assim como esse primeiro caso, tem outros já acontecendo, né? Teve o caso da Copasa, agora, que é a empresa de saneamento, né, de Minas Gerais, que o caso é um pouquinho diferente, não foi com o cliente, na verdade, foi com o pessoal interno deles, né? Mas eles vão ter que indenizar um trabalhador por uma exposição de dados pessoais na rede interna da empresa, né? Então, foi um caso que o cara tinha problemas com drogas e outras coisas, né? E o outro empregado conseguiu acessar na rede ali aquele laudo dele, né, que mostrava que ele tinha tendências suicidas e problemas com drogas e tal, e aí ele pediu uma indenização com relação a isso, foi um dado dele que foi exposto, né? E nesse caso a julgadora ela manteve um valor fixado para essa indenização de 3 salários do trabalhador, né? Então o valor até é mais alto do que aquele da Cyrela, né, se a gente for analisar, né? E, na verdade, esse montante aí foi entendido porque a finalidade de atenuar as consequências da lesão jurídica, né, e ter uma certa razoabilidade no valor, mas foi mais, digamos assim, pedagógico para a organização, para que eles tenham cuidado com essas informações, né, e evitem o vazamento dessas informações, porque, com certeza, esse caso aí, principalmente, ele trouxe sérios constrangimentos para o titular do dado, né? Então, e acabou tendo uma repercussão grande. Então, assim, são 2 exemplos já utilizando o LGPD, um focado na questão do cliente e outro focado na questão do RH, né? Que tem que ter esse cuidado. Então, vai estar levando só para o lado de, vou tratar os dados do meu cliente aqui, vou ter esse cuidado com os dados. Mas os dados que a gente tem internamente do RH da organização, eles também estão cobertos pela LGPD. Nesse caso que o Alan referiu, né? É muito frequente a empresa pensar nos seus clientes, mas tem que pensar muito nos seus colaboradores também, né? E nesse caso, por exemplo, da Cyrela, não significa que a empresa não possa compartilhar dados com terceiros, mas ela tem que ter o consentimento. Então, se a empresa, a partir do momento que ela coleta meus dados, ela me informa, olha, eu posso compartilhar com o arquiteto, posso compartilhar com outras empresas, se eu der o consentimento, não há problema nenhum. O problema é quando existe esse compartilhamento sem que o titular de dados ele tenha, né, consentido. Isso. Foi bem colocado pela doutora. E outra coisa que é importante, não só quando a gente passa esse dado para um terceiro, para um outro processador, digamos assim, mas até mesmo dentro da organização, né? Porque, por exemplo, é muito comum a gente achar que já que o dado está lá dentro, o dado é nosso, né? Mas às vezes a pessoa nos deu um consentimento para uma determinada finalidade e a gente utiliza esse dado para outra finalidade, a gente já está ferindo a LGPD. Um exemplo prático disso, digamos que eu pegue lá uma base de dados dos clientes, né? Eu tenho uma empresa de serviços, por exemplo, eu pego os dados do cliente e eu peço o consentimento dele para utilizar esses dados com a finalidade do faturamento, por exemplo. Aí está lá aquela base de dados toda na organização, a área de marketing tem uma brilhante ideia, né, de dizer o seguinte, vou aproveitar essa base de dados aqui, a gente está lançando um produto novo, eu vou pegar e vou mandar uma mala direta para toda essa turma aqui que eu tenho dado, né, e vou mandar com esse produto novo. Aí já está ferindo a LGPD, porque a gente definiu uma determinada finalidade para esse dado, né? Essa finalidade estaria adequada à necessidade que a gente observou, né? E a gente pediu consentimento para esse titular de utilizar esse dado com essa finalidade. Mas a partir do momento que eu desvirtuo essa finalidade, utilizei para vender um outro produto, por exemplo, a área de marketing, com a melhor das boas intenções fez isso, mas já vai estar ferindo, né, a questão da LGPD, porque a finalidade com que foi coletada aquele dado, que está sendo tratado aquele dado, é diferente da finalidade que ele foi utilizado, né? Então, o exemplo foi perfeito ali, quando a gente passa por uma outra empresa, mas também dentro da própria empresa a gente tem que ter esse cuidado. Então, agora que a gente já sabe quais são os problemas que podem acontecer, como é que a gente evita esses problemas? Quais são as medidas que as empresas devem tomar para estar em conformidade com a LGPD? Bom, eu acho que no primeiro momento, depois o Alan vai com certeza complementar até com mais propriedade na área dele, né? Mas é realizar um mapeamento, né, dos dados já existentes, do ciclo da informação dentro da empresa, né, para verificar como isso é feito, como é realizado, começar na sequência a atribuir a cada dado, né, a sua finalidade, ao conjunto de dados,
né, é necessário criar políticas, né, políticas de privacidade, políticas de segurança da informação. E não, claro, não adianta só criar as políticas, é necessário conscientizar todos os colaboradores, né, treinar, porque a gente acaba tendo, né, o hábito, por exemplo, o próprio hábito de fornecer o CPF. Vamos começar a perguntar o porquê, né, está sendo solicitada essa coleta, né? Então isso tudo parte das pessoas, né? E eu falo por mim, a gente acaba tendo um hábito, e para mudar esse hábito é muito difícil. Por isso essa conscientização, esses treinamentos periódicos são fundamentais e não deve se restringir apenas ao momento da implementação da LGPD, mas ao longo de toda a vida da empresa, indo, né, constantemente sendo atualizados. Na parte jurídica, né, é necessário rever esses contratos já existentes, né, para verificar e incluir se não existe uma cláusula de confidencialidade, uma cláusula de proteção de dados. Por quê? Porque a responsabilidade de quem coleta os dados e quem compartilha, controlador e a figura do operador, que é que vai trabalhar esses dados, ela é solidária. Então, é importante a gente ter presente quem são os parceiros, quem são, né, as pessoas que acabam lidando com dados que nós coletamos e vice-versa, né? Por quê? Porque existe essa solidariedade recíproca, né? Não sei se o Alan gostaria de complementar, principalmente a parte da segurança da informação, que é o ponto, né, mais acho que sensível dentro desse processo de proteção de dados. Eu acho que assim, perfeitas colocações, né? Então as dicas que o doutor passou foram muito importantes, principalmente ali a questão de conscientizar e treinar as pessoas, né, com relação à necessidade de proteger esses dados pessoais, porque até então, é aquela história, a vida inteira a pessoa fez dessa forma, nunca se preocupou com isso, então a gente tem que primeiro conscientizar essas pessoas de que tem essa necessidade, né, para que elas comecem a ter uma visão diferente daquela que eles tinham até então, né? Mas como algumas dicas que eu posso dar assim de boas práticas para que a empresa possa se adequar, eu acho que a primeira coisa, assim, além de conscientizar essas pessoas, né, e fazer um treinamento com todas elas, para elas entenderem a motivação e de que forma elas têm que lidar com essa proteção de dados pessoais, seria também definir um comitê de implementação, né, onde esse comitê ele vai estudar todos esses processos e vai também estar preparado para fazer o projeto de adequação, né. Outra coisa que aí é uma exigência da própria legislação, a gente tem que fazer, né, mas quanto antes a empresa fizer melhor, que é nomear o DPO, né, que é o encarregado desses dados, né, então a gente tem que ter essa figura, né. Aí depois entra a parte de mapear os dados pessoais, né, os locais onde estão esses dados e quais são esses dados, é muito importante a gente observar. Mapear os processos que utilizam esses dados para a gente poder entender, né, como é que se dá esse processo como todo, onde é que qual é a atividade do processo onde eu realmente busco aqueles dados, coleto aqueles dados, né? E outra coisa importante é a gente poder também analisar o ciclo de tratamento, desde a coleta do dado, né, até o descarte desse dado, né? E em cada parte desse ciclo de tratamento, a gente identificar a finalidade de utilização desses dados, né, para que esses dados vão ser utilizados. Aí a parte de analisar e documentar as bases legais para o tratamento desses dados, né, o artigo 7 lá da LGPD, ele traz 10 bases legais que garantem a utilização e tratamento desses dados pelas empresas, né? A gente fala muito do consentimento, mas o consentimento é só um deles, né? O inciso 1 do artigo 7 ele fala da questão do consentimento, mas tem uma série de outras bases legais que garantem que a gente possa utilizar, né, e tratar esses dados pessoais, né? E depois, uma coisa muito importante é a gente identificar os riscos que a gente tem dentro desse processo que a gente identificou que vai coletar e tratar esses dados pessoais. Porque, na verdade, se a gente for observar, a LGPD é muito baseada em gestão de riscos, né? Porque o que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu tenho que garantir, né, a segurança e a privacidade dos dados pessoais da pessoa para evitar, né, vazamentos ou uso indevido desses dados, né? A gente fala também muito só em vazamento, né? Mas a própria questão do uso indevido ela é muito importante. Tem casos lá na GDPR que as pessoas utilizaram indevidamente os dados e sofreram, né, sanções enormes. Tem um caso que ficou bem famoso lá, da polícia de Berlim, lá, né, e isso é uma das coisas também que é importante a gente analisar e fazer também, adequar para a LGPD, é a gente fazer uma análise de todas as pessoas que têm acesso aos dados, se realmente elas precisam ter acesso a esses dados ou não, né, e quais são os dados que ela tem que ter acesso.
Esse caso que me ocorreu agora, que eu me lembrei da polícia de Berlim lá, foi um caso onde o policial de trânsito da polícia lá, ele estava trabalhando, ele é tipo um azulzinho que a gente tem aí, né? E ele estava trabalhando na rua lá e viu uma moça bonita, que ele gostou da moça, né? Ele viu a placa do carro, ele entrou no sistema, ele tinha todas as informações no sistema, não teria necessidade nenhuma. O único papel que ele tinha era verificar se o carro tinha colocado no parquímetro ou não, se não tivesse colocado, ele gerava uma multa. Ele não precisava ter os dados pessoais dessas pessoas, mas, por algum motivo, se ele tinha esses dados, né? O controle de acesso a esses dados não tinha sido revisto, né? Então, uma das ações é revisar esse controle de dados, esse acesso, né? E ele acabou pegando o telefone dessa pessoa e começou a importunar ela, né, através do telefone. E aí essa pessoa entrou também lá e em cima da GDPR e tal, a empresa foi multada em milhões de euros lá por causa de uma bobagem, né? Se a gente for ver, a bobagem poderia ser evitada de forma fácil. Então, a gente tem que identificar, então, para cada uma daquelas tarefas onde os dados são coletados ou tratados, quais são os riscos que a gente tem, tanto de vazamento, que é o mais comum a gente falar, mas quanto o mau uso desses dados também, né? Então, de que forma, assim, eu tenho que analisar aquele dado onde ele está, qual é a segurança que eu tenho dele, para evitar que eles vazem. Mas também eu tenho que saber se aquelas pessoas que acessam esses dados, eles precisam realmente dessas informações, precisam ter esses dados, acesso a esses dados, porque eles podem utilizar eles de forma indevida, né? Mesmo não vazando, mas esse exemplo, por exemplo, o dado não vazou, ele não passou para ninguém, aquele dado, mas ele utilizou de forma indevida, né? Então, um cuidado grande que a gente tem que ter com relação a isso, né? E como qualquer gestão baseada em riscos, no momento que eu identifico os riscos nesses processos, eu tenho que também definir controles para evitar que esses riscos se materializem. Então, eu observei lá numa tarefa que tem a possibilidade daquela pessoa que acessa aqueles dados utilizar eles de forma indevida, eu vou definir um controle para evitar que isso aconteça. Então, o controle vai ser, por exemplo, uma política de consequências, caso ele utilize de forma errada, né, ou até mesmo retirar, só dar essa informação, só liberar essa informação para quem realmente tem que ter essa informação, ou até mesmo outro controle bem comum é anonimizar o dado. Então, às vezes, o cara não precisa saber quem é o titular do dado, só precisa saber o dado em si. Então, eu posso anonimizar, tem ferramentas próprias para isso, né? Então, tem uma série de questões que a gente define controles para evitar que aqueles riscos que foram identificados eles se materializem, ou nem sempre a gente vai conseguir evitar que eles se materializem, a gente pode também reduzir o impacto dele, né? Ele pode até se materializar, mas o impacto vai ser menor, né? Além disso, a doutora falou ali bem a questão de adaptar e criar documentos e contratos com cláusulas de proteção à privacidade, isso aqui na verdade é uma revisão, só jurídico, isso a gente vai ter que fazer, né? Criar as políticas, né? Revisar os contratos já existentes, os próximos contratos, como é que eles vão ter que ser feitos, né? Porque, na verdade, a gente tem a figura do controlador, né? Que é quem capta aqueles dados e é o responsável por aqueles dados, e a gente tem a figura também do processador, que é aquela empresa que vai processar aqueles dados a pedido do controlador. Então, um exemplo que eu costumo dar, que o pessoal às vezes não se atenta a isso, mas exemplos bem simples. Por exemplo, eu sou o controlador dos dados dos funcionários da empresa. Eu coletei todos aqueles dados. Mas, quando eu for fazer o crachá desses funcionários, por exemplo, né, eu vou mandar para uma outra empresa. Eu não tenho uma confecção de crachá dentro da minha empresa. Eu vou mandar para uma gráfica, por exemplo, aquela base de dados dos meus empregados para poder fazer o crachá deles. Aquela empresa vai ser uma processadora dos meus dados. Eu tenho também que garantir que aquela empresa também esteja adequada à LGPD, o que eles vão fazer com aqueles dados, né? De que forma, depois que eles fizerem esse crachá, se eles vão descartar aqueles dados e de que forma vão descartar, qual é a segurança que eles vão ter para isso, ou eles vão guardar aqueles dados e eles vão ter uma forma de garantir a segurança dos dados, garantir um backup caso necessário. Então, toda essa questão a gente tem que observar também, não só nós controladores, mas também dos processadores, que eventualmente a gente possa passar esses dados para prestar um serviço para nós. Então, esses contratos, quando eu tenho um contrato hoje, não pensando em LGPD, não existe. Eu tenho um contrato com uma gráfica para fazer os crachás dos meus funcionários, eu não tenho lá uma cláusula de proteção à privacidade desses dados, porque a gente nem imagina que possa acontecer alguma coisa. Agora, com a LGPD, a gente vai ter que pensar nisso, né? Então, detalhezinhos pequenos que a gente pode achar que é uma bobagem, eles têm que ser observados, né? Outra coisa que eu acho que é importante também, né, é a gente elaborar o processo de novas coletas de dados pessoais. Então, a gente vai estar sempre coletando essa coleta, a gente já tem que ter um processo definido. Cada vez que eu tiver uma nova coleta de dados, como é que eu tenho que lidar com isso?
né? Eu tenho que identificar ali qual é o dado que eu vou coletar e qual é a finalidade, eu tenho que passar para o DPO, para que o DPO analise ali o que tem que ser observado, eu tenho que passar para o pessoal de TI lá para definir quais são os ativos custodiantes, né, desses dados pessoais. Então, ele vira um processo. A gente está falando muito no projeto para se adequar, né? Mas depois desse projeto pronto, eu tenho processos que eu tenho que ter definidos para cada vez que eu for ter uma nova entrada ou um novo tratamento de dados, né? Então, esse processo ele tem que estar definido pela organização e tem que estar disseminado para que todos saibam, hoje o RH vai fazer lá uma captação de novos empregados, vai fazer lá um recrutamento, né? Pô, ele, com certeza, para fazer esse recrutamento, ele vai coletar dados, né? E tá aí essa nova coleta de dados. Eu já tenho que pensar ela já dentro da política de privacidade, né? É muito comum, quem estuda a questão da LGPD, eles falam muito na questão do privacy by default, né? Então, a privacidade por padrão, né? Então, eu vou ter, cada vez que eu tiver um processo, eu vou adequar ele àquela questão da privacidade, né? E também tem o privacy by design. Então, quando eu for desenhar um processo, eu já adequar ele à privacidade. Esse caso que eu estou falando de elaborar um processo para uma nova coleta de dados seria, né, relacionado a esse privacy by design, né? Eu já desenhar o meu processo vendo as questões necessárias de privacidade de dados, né? E além disso, um outro processo bastante importante, que também é um processo, é a gente se preparar para as respostas no caso de violação de dados. A gente não se pega de surpresa, né? Vocês imaginem, eu tenho uma violação de dados, aí que eu vou pensar o que eu vou fazer agora, né? Então, eu já me antecipo a isso, eu já desenho o meu processo para um caso de violação e de que forma eu tenho que agir com relação a isso. Então, de forma nem tão rápida, eu acabei me estendendo um pouco, mas eu acho que são as principais atividades que a gente tem que observar para se adequar à LGPD, né? E principalmente não deixar isso pensando que vou ter que fazer isso só para agosto de 2021. Né? Como a gente falou, alguns exemplos aqui, já estamos tendo aplicações, né, com base na LGPD já agora. Bom, eu fui mais sucinta que o Alan, mas o Alan deu bem o fôlego que a empresa precisa ter para poder estar efetivamente bem adequada, né? Realmente é um processo bastante complexo, mas precisa ser iniciado, eu digo, para ontem, né? O importante, ainda que tenha muitas coisas, existam muitas coisas a serem feitas, mais ou menos dependendo do grau de maturidade de cada empresa, de governança que cada empresa já tenha. O importante é que se inicie esse processo, porque um dos pontos da LGPD também é no sentido de que se sabe que isso é um processo relativamente longo de implementação da LGPD, e é importante, né, demonstrar boa-fé, demonstrar que está se procedendo e realizando atos para se adequar à LGPD. Perfeito, então, gente, nós já estamos nos encaminhando para os minutos finais. Eu vou finalizar com mais uma ou duas perguntas aqui. Então, eu vou dar uma escolhida no que a gente tinha já combinado. A empresa que vai se adaptar à LGPD, então, e seguir todos esses procedimentos que o Alan e que a Ana nos levantaram, ela necessita a contratação de algum serviço externo ou não tem essa necessidade? E, além disso, dados que ela possuía anteriormente à entrada em vigência da lei, eles entram também na guarida da LGPD ou não? Bom, em relação à primeira pergunta, né, vai depender muito de como é a estrutura da empresa, né, porque talvez ela já tenha lá um grupo jurídico interno que já tenha conhecimento da matéria, talvez já tenha um consultor interno ou externo que preste serviços de segurança e tecnologia da informação. Talvez esses profissionais, tendo conhecimento específico, possam implementar sem a necessidade da contratação de um terceiro especializado. O que a gente tem verificado, no entanto, é que a grande maioria tem optado por contratar profissionais que estão se especializando nessa matéria, né? Esse é um grande desafio, porque dificilmente um profissional só ele vai conseguir abranger todas as especialidades necessárias para fazer a implementação. Por exemplo, eu, enquanto advogada, eu não tenho expertise do Alan, então talvez eu e o Alan juntos, nós conseguiríamos fazer a implementação numa empresa, porque minha área é jurídica, minha área não é de TI, até tem algum conhecimento, mas é um conhecimento muito superficial que não arriscaria
né, nenhum cliente, né, fazer essa adequação. E em relação à questão dos dados que já estavam, né, na base de dados da empresa, o que eu tenho sugerido, né, é fazer uma espécie de detox dos dados, né? Verificar efetivamente em relação a esses dados, eu tenho a necessidade de mantê-los, eu tenho uma base legal. Por exemplo, eu mesmo, como advogada, tenho já mais de 25 anos de advocacia, da prática de advocacia, eu tenho dados lá do meu primeiro cliente. E isso por que manter? Né? Essa pergunta que deve ser realizada, porque eu preciso manter esses dados, eu ainda vou trabalhar para esse cliente, eu tenho contato. Se eu não tenho, eu lá com base na política de descarte que eu estabeleci, fazer, né, o descarte adequado em relação a esses dados do passado que eu não utilizo mais. Em relação àqueles que eu ainda tenho o contato e tenho uma finalidade, uma base legal para tratar, então começar a dar o devido tratamento. Bom, respondendo então a primeira pergunta, né? Primeiro, a questão da necessidade de ter uma empresa que apoie aí nessa implementação, acho que a gente tem que dividir em duas coisas. Né? Uma coisa é o projeto, né? Aí a doutora bem falou ali a questão, eu posso ter lá pessoas internas que estudaram e buscaram essa expertise quanto a LGPD e podem tocar esse projeto tranquilamente. E outra coisa são aqueles controles que a gente identificou para evitar os riscos, se eu tenho que contratar alguém para implementar esses controles. Isso sim, eu acredito que boa parte das organizações vão ter que fazer, né? Porque uma organização, por exemplo, não vai construir internamente um firewall, por exemplo. Ela vai contratar uma empresa que vai prover esse firewall, né? Que hoje em dia está bem comum não, mas já tem a possibilidade de a gente não precisar ter uma infraestrutura de TI para isso, né? A gente já tem aí contratações de firewall as a service, por exemplo, né? na nuvem, contratado como serviço. Né? Além disso, a própria questão de backups que a gente tem que ter, a gente vai contratar também uma empresa que possa nos prover esse serviço de backup. Né? A própria questão também, né, da gente poder ter uma ferramenta, que o artigo 18 ali da LGPD, ele traz aquela questão dos direitos do titular, né, que ele pode solicitar lá, quais são os dados que tem dele, ele pode solicitar uma revogação de um dado, ele pode solicitar exclusão, alteração, uma série de questões que ele pode solicitar para a empresa. Isso também é necessário ter uma ferramenta que faça o endereçamento dessas solicitações, né? Porque muitas vezes a pessoa vai entrar em contato de alguma forma, né? Poderia ter um formulário no site, por exemplo, onde a pessoa vai solicitar isso aí, né? E aí eu vou ter que gerar um ticket para isso e vou ter que fazer o acompanhamento desse ticket. Isso eu vou ter que ter uma ferramenta para fazer isso. Né? Uma outra questão, por exemplo, o próprio discovery dos dados, né? A descoberta desses dados, a gente fazer ele manualmente, a gente tem alguns problemas, eu tenho que ter pessoas muito especializadas para isso, eu tenho que verificar principalmente aqueles dados não estruturados, porque os dados estruturados são mais fáceis, né? Eu tenho lá o meu banco de dados de um ERP, né, ou de um CRM, né? No banco de dados ali eu vou dar um select daquelas informações e encontro lá os dados que eu queria. Mas imaginem vocês os dados não estruturados. A pessoa tem uma planilha de Excel no computador dela, com uma série de informações de clientes lá. Não é porque não está estruturado esse dado que eu vou me eximir de ter responsabilidade sobre eles. Né? Então, existem ferramentas também no mercado que a gente pode fazer esse discovery, inclusive na nuvem. Né? A empresa, por exemplo, utiliza lá um Google Drive, um Dropbox, alguma coisa assim. A gente tem conectores nessa ferramenta que fazem essa conexão tanto na nuvem quanto nos computadores da organização, no servidor de e-mail, né, nos bancos de dados de CRM, de ERP e assim por diante, onde a gente consegue identificar onde estão esses dados e quais são esses dados. Até mesmo para que quando a gente tiver que gerenciar um ticket de uma solicitação de endereçamento de direito de um titular, né, eu possa também não ter que ter o trabalho de sair correndo atrás daqueles dados. Né? No momento que eu fiz um discovery automático, ele já tem aqueles dados e eu vou só informar ali naquele front-end do discovery ali, eu vou dizer, olha, eu quero os dados do fulano de tal. Ele já vai puxar automaticamente todas as informações que tem desses dados. Isso aí, dificilmente a organização vai desenvolver isso. Né? Seria uma coisa que, primeiro, custaria muito, eu teria que ter pessoas muito especializadas para isso. Então, existem ferramentas de mercado já prontas para isso, né, que podem auxiliar em todo esse processo. Então, assim, respondendo a pergunta, é necessário ter um apoio externo e tal? Para o projeto, talvez não.
Mas para implementar os controles, eu acredito que sim. Né? As organizações não vão querer implementar, ainda mais que o tempo é curto até agora. Então, se fosse fazer um sistema desses, por exemplo, com inteligência artificial, para poder fazer um discovery e responder uma determinada solicitação do cliente, isso levaria anos. Né? E a gente não tem esse tempo. Então, eu acredito que as organizações vão se utilizar de ferramentas já de mercado para fazer essa análise. Quanto a outra questão dos dados, né, coletados anteriormente, com certeza, como a doutora falou, né, todos eles têm que já estar em conformidade com a LGPD, independente do tempo que a gente utilizou. Né? Então, para a gente continuar utilizando esse dado, é importante que a gente identifique a base legal para continuar utilizando. Né? E, de novo, é lá aquela questão que a gente falou do artigo 7º lá. Né? Então, tem que, primeiro, aqueles dados que, bem como colocou a doutora, que eu não vou querer mais utilizar, eu não preciso mais daqueles dados para nada, eu vou descartar, né, baseado numa política de descarte desses dados. Mas aqueles que eu acho que eu devo continuar utilizando, eu tenho que encaixar ele numa base legal para continuar utilizando. Seja ela lá a questão do consentimento ou não, né, legítimo interesse, a questão contratual, tem uma série de bases legais que a gente pode utilizar. Então, se a gente não precisa desses dados, o ideal é a gente excluir. Tá? Se a gente precisa, a gente vai ter que identificar qual é a base legal para continuar tratando. Perfeito. Muito obrigado. Gente, então, nos encaminhando já para as considerações finais, eu gostaria de ver se os senhores teriam algo a acrescentar que a gente não conseguiu abordar aqui. Com certeza a LGPD, a gente poderia falar o dia inteiro sobre ela aqui, acho que essa é uma das coisas bonitas e complicadas dela, né? Mas que a gente poderia abordar rapidamente aqui para finalizar, doutora Ana Cláudia e Alan, teria algo que vocês acham interessante pontuar? Eu pontuaria que é necessário conhecer um pouco da lei, né? O ideal é que todos pudessem, né, ler a lei e tomar pé da lei, né? Não só os empresários, mas todas as pessoas naturais, saber, porque a lei ela traz esse empoderamento ao titular de dados, e é importante nós sabermos os nossos direitos, né? Até para poder exigir, eventualmente, talvez a partir da postura dos titulares de dados, as empresas elas efetivamente passem a ter a consciência de que é necessário fazer essa adequação. Pelo menos adotar as medidas, né, iniciais do processo e gradativamente, até em razão do custo que eventualmente isso possa envolver, né, que iniciem o processo. Né, pelo menos por essas questões mais simples, né, que não demandam tanto investimento financeiro, porque a gente sabe que em época de pandemia, talvez isso fique um pouco mais complexo. Mas eu só tenho aqui, então, a agradecer, né, a participação. Muito obrigada, Moisés e Alan, por essa possibilidade. Bom, para finalizar, então, eu acho que só deixaria uma dica para que, principalmente, essa gestão dos riscos que forem identificados nos processos que coletam e tratam dados pessoais, sejam observados e os controles sejam implementados. Né? Principalmente aqueles controles relacionados às vulnerabilidades do ambiente TI. Porque, na verdade, assim, qualquer risco que a gente tenha, a gente vai... Não tem como tu mitigar completamente o risco, não tem como tu evitar completamente que isso aconteça. Ele vai, né, invariavelmente poder acontecer. Mas, se a gente tiver, na verdade, identificado esse risco, né, nos nossos processos e definido controles para evitar que esses riscos aconteçam ou para minimizar o impacto deles, né, isso aí vai, inclusive, servir de atenuante na dosimetria da penalidade administrativa que a LGPD vai fazer. Né? Então, por exemplo, não quer dizer que, se eu comparar duas situações, onde, num caso, eu tive um vazamento de dados e a organização não tinha nem identificado aquele risco e nem implementado algum tipo de tratamento, e o outro caso, onde a organização tinha todo aquele controle, né, os relatórios de impacto, né, a análise do risco, os controles implementados, né, viu que ele tinha que ter a necessidade de ter um firewall, viu que tinha necessidade, né, de ter uma série de ferramentas para evitar que aquele risco se materializasse, na hora de ela fazer a defesa dela junto à LGPD, ela vai levar em consideração isso e a dosimetria certamente vai ser diferente entre essas duas organizações. Então é importante a gente identificar todos esses riscos e tratar esses riscos. Claro que muitas vezes, né, porque se eu for listar aqui para evitar um risco de vazamento de dados, eu posso listar 5, 6 ferramentas com funções diferentes para utilizar. Né? Só que muitas vezes isso não vai caber no bolso da empresa.
né? Então, o que tem que ser feito? Além de identificar os riscos, né, que a gente tem, na hora de implementar os controles, a gente tem que ver quais são os custos desses controles e verificar qual é o nosso apetite àquele risco. Né? Então, daqui a pouco eu vou ver, esse controle aqui é para mitigar um risco que é muito difícil de acontecer. Então, eu vou correr esse risco, muitas vezes, de forma controlada, né? Mas eu sei que ele tem pouca probabilidade de acontecer, né? Porque senão eu também não posso ter um caso onde eu vou ter um controle mais caro do risco. Aí é aquela história do molho sair mais caro do peixe, né? Então não é vantagem. Então a gente tem que fazer o que eu indicaria principalmente é fazer uma boa gestão de riscos em cima desses dados pessoais e dos processos que tratam esses dados e definir os controles que possam evitar ou minimizar esses riscos, só que esses controles, né, de uma forma que a gente possa garantir que eles não vão sair mais caros do que o impacto que eu vou ter depois. Né? Então, acho que assim, uma das principais questões para finalizar, eu acho que seria essa. Né? E gostaria também de agradecer, né, ao Moisés, à Ana Cláudia, aí, que acho que a gente pode fazer uma troca de experiências bem interessante, né, e fico à disposição. Certamente. Então, sim, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês nesse podcast, agradecer por terem aceitado o convite. Eu sei que as agendas são muito atribuladas, então uma horinha desse dia eu sei que é super importante. Então, aos ouvintes, então, eu conversei aqui com Ana Cláudia Redecker, ela é advogada, professora de Direito Empresarial da PUC, especialista em Ciências Políticas e mestre em Direito, e com Alan Kowalski, administrador, pós-graduado no MBA em Gestão Empresarial e pós-MBA em Governança Corporativa e Risco, pós-graduado em Ciência de Dados e Big Data Analytics, é professor e consultor na Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciência e fundador e diretor-geral da GCRC Desenvolvimento, além de diretor técnico na Armin GRC. Vale destacar que a FEComércio Rio Grande do Sul já lançou uma cartilha Entenda a Lei Geral de Proteção de Dados, que está disponível no nosso site www.fecomércio.rs.org.br. A FEComércio está plenamente à disposição e, em nome dela, eu agradeço a participação dos convidados e aos ouvintes por ficarem aqui conosco. Esse foi mais um episódio do podcast Faz a Conta. Até o próximo. Obrigado.